quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos aqui fazer uma oração para dar início, do estudo da nossa escola. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai, nesta hora nós queremos te agradecer de poder mais uma vez, meu Deus, entrar na tua casa, te louvar e adorar o teu nome, Senhor. Que o Senhor venha abençoar grandemente os teus filhos. Ó, meu Deus amado, que o Senhor Jesus tome nas tuas mãos, cada um, meu Deus. Ó, Pai querido, que o Senhor entre nos lares, Senhor, abençoando, repreendendo todo mal. No teu santo nome nós te pedimos, Senhor, a tua bênção e a tua graça sobre a vida do teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. O hino de número 94. Quando a luta dessa vida trabalhosa se finda, ao Deus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o reino está na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar, quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a sua mão, em Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Quando unimos com o salvo lá na pátria do Senhor, contemplamos a Jesus o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Então agora nós vamos para a nossa lição. Vou chamar o nosso cooperador Marcos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os demais ouvintes da Palavra de Deus nesta tarde. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 5, né? E é dada a oportunidade para nós estar aqui nesse trimestre. É a primeira lição que eu ministro nesse trimestre. E tem como tema o estudo de Salmos, né, que é um livro que faz parte dos livros da sabedoria. A saber, são 5, né? Provérbios, Eclesiastes,
Cantares, Eclesiastes e também o livro de Salmos. E é interessante a gente observar, igreja, que o livro de Salmos é um livro que trata da relação do homem para com Deus, uma relação vertical. E o livro de Provérbios, que trata da relação horizontal, né? Uma relação entre homens com homens, né? Então, amados irmãos e demais ouvintes da palavra de Deus, os livros da sabedoria são os livros que têm como supremo a sabedoria. E sem dúvida nenhuma, hoje, mais do que nunca, nós precisamos de sabedoria. E o que é sabedoria? Né? Sabedoria é a capacidade de discernir aquilo que é justo, aquilo que é correto. Então é necessário a gente estar sempre pedindo sabedoria a Deus para nós tomar nossas decisões diárias, né? Nossas decisões cotidianas. Adentrando no capítulo 5, na lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus, né? O tema, como de costume, né? O texto-alvo se encontra no Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Né? Verdade aplicada, a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Texto de referência, Salmo 46, do versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O Senhor Deus dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o tema desta lição. Pois bem, irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, no primeiro tópico, né, esse salmo, ele mostra assim a fragilidade humana e como Deus age a favor das pessoas que se acham frágeis, ou seja, pessoas que se colocam dependente de Deus, né? E esse salmo, ele foi escrito na época que provavelmente, né, o contexto histórico desse salmo foi escrito na época do rei Ezequias, né, onde o rei Ezequias foi oprimido, ele foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, o rei assírio, né? É o contexto histórico desse salmo. Pois bem, Deus é o nosso refúgio, né? Ou seja, é a primeira estratégia que nós devemos ter, é buscar Deus como nosso refúgio para proteger nos momentos de perigo, né? E procurar um lugar de escape, e esse escape está em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, né? E há diversos exemplos na Bíblia, demais irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, trata de lugares que, mesmo correndo risco de vida, se abrigavam, né? E é interessante que o fato do salmo iniciar com uma declaração que o Deus é o nosso refúgio, né, é antes de relatar as calamidades, depois no meio dos relatos e no fim do salmo, né? Deus é o nosso refúgio forte, né? Então, independente, nós estamos passando dias difíceis, não é? Com essa enfermidade mundial, mas não devemos esquecer
que Deus é o nosso refúgio e a gente tem que estar pedindo para Ele nos guardar, nos proteger dessa enfermidade, né? É claro que o cristão, ele não deve temer a morte, porque a morte para o cristão é uma promoção, como falou o apóstolo Paulo, que para mim viver é Cristo, mas morrer é lucro. Então para o cristão a morte é uma promoção. Agora é claro, a gente deve ter um comportamento de prudência, né? Se reservar, né? Obedecer aí o que os governos vêm colocando de maneira prudente, é claro, né? Nem tudo que eles determinam aí nós concordamos também, né? Mas a gente tem que se preservar, ser prudente, né? E agora nunca esquecer que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e Ele nos guardará de todo mal, né? Pois bem, Deus é a nossa fortaleza. É outro ponto que o salmista destaca, né? O rei Senaqueribe, ele fez ameaças ao rei Ezequias, o imperador, né, Senaqueribe, que era um imperador assírio, e ele ameaçou o rei Ezequias, né? E Ezequias entendeu, o rei, que Deus é a nossa fortaleza, e o profeta Isaías chegou para ele e profetizou para Ezequias que Deus é a nossa fortaleza. Pois bem, e mesmo, é claro, que nós tendo Deus como fortaleza, Davi no seu reinado, ele criou cidades, ou melhor, ele fortificou a cidade de Jerusalém, né? Salomão também fortificou várias cidades, mas o Senhor também é a nossa fortaleza, ou seja, nós devemos fazer a nossa parte, né? Devemos fazer a nossa parte, mas no final, o Senhor que nos guarda, Ele que é a nossa fortaleza, né? Ele que nos dá a vitória, né? Ele é a fortaleza do necessitado na angústia. O que está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Então vamos afirmar que Deus é a nossa fortaleza, independente das circunstâncias, porque o cristão, ele não vive olhando para as circunstâncias, ele vive pela fé. Pois bem, socorro bem presente na angústia. São vários os termos que pode expressar angústia no hebraico. Dificuldade, aperto, aflição, né? A angústia é aquele sentimento de sensação até de derrota, né? Algumas vezes a angústia é tão grande que a gente tem tendência a entrar em depressão, né? Que pode afetar o nosso estado psicológico e às vezes afeta e espiritual, né? Pois bem, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós passaremos por aflições, nós passaremos por momentos de angústia, mas Ele nos promete socorro bem presente na hora da angústia. Não devemos esquecer disso, né? Que é o socorro bem presente na hora da angústia, nos tempos de aflição, nos tempos de tribulações. E eu lembro bem quando eu me converti, no início da minha fé, uma das primeiras palavras que o Senhor me deu foi Atos 14, 22. Que importa ir para o céu com muitas tribulações, porque aquele que servir a Deus piedosamente sofrerá perseguição, né? É claro, nós estamos num país que não tem tanta perseguição assim, devido ao fato de ainda ser um país que tem liberdade, mas ainda há perseguições em alguns lugares, né? A gente está vendo aí nos dias de hoje, né? Nas universidades, né? O cristão sendo perseguido, também na política, né? Os crentes também sendo assim, alguns casos aí sendo tratados como chacota. Então, só que o cristão, ele deve se alegrar quando ele passa por uma aflição, por uma angústia, né? De maneira injusta, quando ele é injustiçado, porque Jesus também, ele foi chicoteado, ele sofreu, né? Mas aquele sofrimento dele foi para levar os nossos pecados lá na cruz.
né? O sofrimento, aquele sofrimento não era dele, era para nós, mas ele sofreu para levar os nossos pecados. Então foi um sofrimento injusto. Mas a Bíblia é muito clara lá no Sermão da Montanha que nós devemos se alegrar quando nós sofremos angústia, nós sofremos aflições de maneira injusta, né? Porque muitas das aflições são situações causadas por terceiro, né? Mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Pois bem, capítulo 2, tópico 2. A nossa confiança, irmãos, deve permanecer até no meio do caos, né? Até no meio do caos. O salmista, ele declara que em decorrência de Deus ser o refúgio e fortaleza, né, a terra pode se mudar, né? Os montes podem se transportar para o meio dos mares, mas nós não devemos temer, né? Porque como diz no Salmo, se eu não me engano, 125, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Então, Deus sempre trará, com certeza, uma porta de escape, uma porta de livramento, independente das circunstâncias que nós esteja atravessando. Pois bem, a cidade de Deus, né? O salmista identificou Jerusalém como a cidade de Deus, né? Ou a santa cidade, também um outro nome denominado. E lá na cidade, lá em Jerusalém, estava o templo, e dentro do templo a sua arca, né? A arca de aliança, né? E outro salmista diz que o Senhor habita em Jerusalém, né? Segundo o salmista, hoje o Senhor habita onde? Ele habita no coração de todo aquele que crê nele, porque quando nós cremos nele, ele habita em nós e ele habita no nosso coração, e no nosso coração ele faz morada, entendeu? Então não é correto, né? Tem um determinado hino aí que diz que quando ele chegou, Jesus já estava. Não, Jesus ele está em nós. Onde estiver reunido 2 ou 3 no nome dele, ali ele estará presente. Ele habita em nós, né? Ele habita em nós. Pois bem, Jerusalém, que é acima, a esperança que a nossa cidade está nos céus, a futura. Ou seja, o cristão ele está na expectativa da Jerusalém celestial, irmãos, né? Uma pátria celestial. Nosso mundo não é aqui, a gente está aqui de passagem, né? A rigor, não há rio nenhum em Jerusalém, né? De fato, o salmista está falando de uma Jerusalém celestial, porque na Jerusalém terrena não há rio, mas é que a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui no santuário de Deus, e a Bíblia diz que quem crê em Jesus, no seu interior fluirão, melhor dizendo, rios de água viva, né? Porque o Espírito Santo, ele também, um dos símbolos dele é a água, tá certo? A água simboliza também o Espírito Santo, porque a água serve para lavar, né? E a lavagem é um dos meios de santificação. Pois bem, agitação das nações e o cessar das guerras, né? O salmista ele celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras, né? E no Salmo 2 retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino, né? E a gente está vendo essa movimentação nos dias de hoje, né? No mundo aí. Alguns comentaristas, alguns estudiosos estão dizendo que já está tendo uma preparação para o governo do anticristo. Ainda eu acho, né, eu compartilho da opinião do pré-tribulacionismo. Eu não acredito que a igreja passará a grande tribulação, né? Para mim a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Agora tem irmãos que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, outros falam que a igreja vai passar a tribulação, e ambas linhas de pensamento, né, tem versículos que eles podem até se embasar, mas eu não acredito que a igreja, porque a grande tribulação é o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade,
E eu não acredito que a igreja, porque isso que está passando no mundo hoje é fichinha, né? Porque quando começar os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, que é o derramamento de juízo sobre a humanidade, isso aí que está passando no mundo é fichinha, né? Isso é só um prelúdio do que virá aí como o juízo de Deus sobre a humanidade. É claro, o que está acontecendo hoje no mundo, eu não tenho dúvida que é juízo de Deus, porque o mundo já está nos mesmos níveis de Sodoma e Gomorra, né? E o nosso Deus, ele não é só um Deus de amor, ele é um Deus também de justiça. Pois bem, contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus, em seu auxílio e em seu agir. O relato desse salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Ou seja, todos os reinos no mundo vieram a ser nosso Senhor e do seu Cristo, né? Ou seja, no final de tudo, todo joelho vai se dobrar perante Cristo. No final de tudo, Deus, né, a vitória no final será realmente de Jesus, né? Mesmo que aparentemente parece que no mundo o mal está prevalecendo, mas não prevalecerá. Maior é o nosso Deus que está conosco, e no final ele triunfará. Todo joelho vai se dobrar perante ele no final. E finalizando, irmãos, as relações importantes e inspirações, né? No capítulo 3, a relação entre o Salmo 46 e 47, né, possui muitas ideias afins, né? E nesse salmo, a gente vê nesses 2 salmos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, né? Porque a paz, a verdadeira paz, é só Deus que concede, né? Porque tem essa paz falsa, essa paz temporária, porque o mundo ainda está caminhando para a Terceira Guerra Mundial, né? É um evento mundial que faz parte do juízo divino sobre a humanidade, mas Deus está no controle, né? É Ele que cessa as guerras, né? Então a gente não deve se preocupar, porque Deus está no controle, Ele que conduz, né, a vida das nações. É claro que há promessa que nações inteiras será lançada no inferno, né? Nações que desprezam a Deus, né? Nações comunistas inclusive. Conclama os povos para louvar pela sua majestade, o Rei de todas as terras e os seus grandes feitos. Percebemos nesses salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade e pelas suas maravilhas e seus grandes feitos. Então a gente não pode perder o foco, né? Devemos sempre estar focado em adorar a Deus, né, pelo que Ele fez por nós, louvar, porque adorar, nós adoramos a Deus pelo que Ele é, e Ele é maravilhoso, grande, temível, santo, justo, e nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, né? E Ele tem feito muitas coisas por nós, né? Muitos de nós estávamos na sarjeta, né? Nas drogas, na prostituição, na bebedeira, num caminho sem Deus, e Deus, Ele nos resgatou, né? Nos salvou, e agora Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E por isso que, independente das circunstâncias, porque é um salmo que enfatiza, né, que independente das circunstâncias nós temos que adorá-lo e agradecer por tudo, pelo que Ele tem feito por nós. Louvado seja o nome de Jesus. E para finalizar, esse salmo foi um salmo que Martinho Lutero se inspirou, o grande reformador Martinho Lutero, que além de teólogo, ele era músico, compositor, tocava alaúde, instrumento de cordas, e entre as diversas músicas que ele compôs, a mais célebre é o Castelo Forte, que esse hino embasado nesse Salmo 46, né? E o contexto histórico do Castelo Forte é que ele estava sendo perseguido pelo papismo, né, pelo romanismo, e ele, com as suas teses, né, suas 91 teses, estava vendo que o evangelho que o romanismo estava pregando é um evangelho adulterado, porque não dá para adorar a Deus e as imagens ao mesmo tempo, né, porque há só um mediador entre Deus e os homens,
e outras coisas mais, né? Só os padres que liam a Bíblia, né? São 91 teses, e isso deixou o romanismo irado e começaram a perseguir salvação por meio de indulgências, né? Heresias que não tinha base bíblica. A salvação simplesmente, e ele entendeu isso quando ele leu a Epístola aos Romanos, que pela fé, né? Pela fé nós somos salvos, né? Então, finalizando, né? Concluindo, mesmo, né? Que nós temos dias contrários, dias difíceis, né? Que nós estamos contemplando aí nos dias de hoje, a nível mundial, nós devemos ter o nosso Deus como refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Nunca se esqueça disso, né? Porque a promessa dele, que ele nunca nos vai desamparar, ele estará conosco até a consumação dos séculos. Pode passar o céu e a terra, mas sua palavra não passa. Então não vamos se atemorizar pelas circunstâncias, pelas adversidades que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, porque ele é o nosso refúgio, fortaleza e o socorro bem presente na angústia. E amém. Tá. Vamos recolher a oferta, os irmãos que trouxe a sua oferta, vamos todos ofertar. Vamos orar? Já orando pelas ofertas aí do tema. Amado Deus, neste momento, uma vez mais, nós queremos te agradecer de poder ofertar na tua casa, que o Senhor abençoe, consagra, Pai, essa ofertória, Senhor. No teu nome nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame a tua bênção e a tua graça. No nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa teu povo, Senhor, dando graça, dando vitória, levando em paz para casa, meu Deus. Ó Pai querido, nós te pedimos a tua bênção e a tua graça sobre a vida do teu povo, sobre a vida, meu Pai, do teu filho. Abençoa nesta igreja, abençoando também o pastor da igreja, Senhor, o nosso pastor Antônio, que o Senhor dê vitória para teu filho, Pai. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor dê graça, meu Deus, para cada um dos teus filhos, Pai, no teu santo nome. Que o grande amor de Deus, a doce e rica consolação do Espírito Santo, seja com a igreja, não só hoje, mas permaneça para sempre. Todos digam amém.